Bom dia. Dando continuidade, então, à fala da Marcela, a minha explanação ela vai ser mais no sentido da gente falar um pouco sobre o que é esse setor de equipamentos eletromédicos no mundo e no Brasil, e como é que, então, a gente articula, e também tem uma relação também com a palestra do Adalberto, da gente falar de ecossistemas também. Então, como é que a gente aplica esse conceito de sustentabilidade, né? Bom, então, primeiro, que esse setor é um setor bem importante, porque ele integra várias plataformas tecnológicas, inclusive eletrônica, num só produto. Além disso, o mercado mundial é um mercado de 210 milhões de dólares e é um mercado de uma estrutura oligopólica, ou seja, são poucas empresas que dominam. Então, no caso, os Estados Unidos ele detém 40% desse mercado. E, se a gente for analisar as listas das maiores empresas, dentre as 15 maiores, 13 são norte-americanas. E o Brasil, como é que está, né? O Brasil ocupa a 11ª posição. Isso é uma posição bem privilegiada. Se a gente analisar quem está acima do Brasil, só tem a China na 10ª posição. E a partir da 10ª posição até a primeira são os países desenvolvidos. Bom, pode passar o próximo, Marcela. E o Brasil, né? Como é que é esse setor de equipamentos eletromédicos no Brasil? Bom, primeiro que é mais ou menos um universo de 470 empresas, sendo que a maioria, 90% dessas empresas, é de capital nacional. Essas empresas elas se localizam, a maioria no estado de São Paulo, são pequenas e médias empresas, e tem um faturamento, né, que foi estimado mais ou menos em 7 bilhões no ano de 2008. Desses 7 bilhões, essas empresas elas exportam, e 15% desse valor do faturamento é destinado, então, provém, né, da exportação para a América Latina, Oriente Médio e para a Europa. Bom, de acordo com esse diagnóstico, a gente conclui que são empresas super importantes para serem incentivadas no Brasil, né? E são empresas altamente que têm bastante investimento em pesquisa e desenvolvimento, aliás, bem acima da média nacional, que é de 2,8%. Essas empresas elas investem em 5,3%. E é um setor altamente priorizado pelo Plano de Desenvolvimento Produtivo, PDP, também pela BIMO, né, as associações, pela ABDI e pelo BNDES. E como é que, então, a gente vai trabalhar com esse setor, né? Então, eu vou contar aqui brevemente uma história que ela vem do ano passado, de várias oficinas e workshops que tiveram aqui no CTI, para, então, instalar o projeto Ambientronic. Então, as nossas empresas, elas são, né, as empresas pilotos, o número de 11 empresas, tá, que estão, então, para a gente poder fazer esse trabalho de adequação às diretivas. E essas empresas elas estão exatamente caracterizadas como a média do setor, né? No caso, elas são 100% de capital nacional, elas exportam para os países do Mercosul, Oriente Médio e Europa, são pequenas e médias empresas, 10 empresas estão no estado de São Paulo, no interior e na capital, e uma empresa está no estado do Rio Grande do Sul, em Porto Alegre. E os produtos são vários, né? Então, no caso, foi escolhido um produto para a gente poder trabalhar a adequação às normativas, e depois vocês vão ver que o trabalho ele vai muito além da adequação. Então, são bombas de fusão, diagnóstico oftalmológico, equipamento estético, incubadora, mesa cirúrgica, produto fisioterápico e ventilador pulmonar. E essas empresas elas querem, então, aliás, a proposição delas se colocarem, né, no projeto é que elas querem se adequar à ROS e à UI. Agora, como é que dá esse processo? Pode passar, Marcela. Esse processo de adequação, né? Porque, sem dúvida, para as empresas, o fato de estarem adequadas às normas, essas duas diretivas, vai trazer toda uma sustentabilidade organizacional, e a empresa ela vai ser muito mais competitiva, vai aumentar muito mais o mercado e vai estar socioambientalmente correta. Porém,
Acho que todo mundo aqui já deve ter escutado falar ou lido alguma coisa sobre a dificuldade das pequenas e médias empresas, né? Quando você entra na realidade, numa pequena e média empresa, são muitos desafios para elas se manterem no mercado. E elas, assim, não dá para se comparar com uma empresa grande, por exemplo, a Whirlpool, que tem a diretiva ROS, né? As dificuldades são muito maiores. E aí, então, essas dificuldades elas vêm em que sentido? Vêm no sentido de quando se adequar às diretivas, a ROS e a UI, é exatamente trabalhar com toda a estrutura de produção da empresa e, além disso, né, por exemplo, a política de recursos sólidos no Brasil, existe uma responsabilidade compartilhada. Então, a empresa vai ter que ter uma relação com o sistema de recolhimento depois. E aí eu poderia me estender aqui dando vários exemplos. Mas nós vamos se deter mais mesmo na relação de quais são essas novas tecnologias necessárias para se adequar, de produto, de processo de gestão. Mais ainda, como é que entra a capacitação dos funcionários e da própria gerência nesse processo, né? Operacional e gerencial? E os serviços tecnológicos que elas vão demandar, né? De produto e de processo. Então, surge uma grande dúvida, né? Como é que ela vai gerenciar todas as mudanças que necessitam para a adequação, que vai além também da adequação, para poder ter essa certificação, se adequar e poder, então, entrar no mercado europeu. Então, existem bastantes desafios, né? E aí, então, que entra essa questão da aplicação, que entra, então, o trabalho que o Adalberto colocou sobre a gestão de ecossistemas, né? E a fala da Marcela relacionada ao capital intelectual. Pode passar, Marcela. E aí, então, existe o projeto Ambientrone, que está sediado aqui no CTI, no Gaia, é necessária toda uma coordenação para a cooperação. Como é que a empresa, com todas as demandas que existem para adequação, como é que ela vai gerenciar esse ecossistema organizacional? E o foco do Gaia é o foco de trabalhar com capital intelectual, então, trabalhar com capacitação das pessoas. Como é que os funcionários, não só os funcionários, os gerentes, mas também todos os stakeholders, os atores que participam desse processo, como é que pode ter uma interação entre todos eles para surgir, então, para que seja resolvida todas as questões que a gente colocou, né? Das novas tecnologias, dos serviços tecnológicos, da capacitação dos funcionários. E aí, então, eu coloquei de uma forma bem esquemática, mas ela é bem mais ampla do que isso, que é a questão da aplicação. Como é que a gente vai aplicar, então, toda essa questão teórica do capital intelectual, de trabalho com ecossistemas, para adequar as empresas às diretrizes, né? Bom, primeiro, a gente está aqui nessa etapa. Deixa eu pegar esse... a preparação e a capacitação. Então, já teve um processo de sensibilização das empresas pilotos. A gente fez uma reunião, a reunião anterior foi, acho que, no dia 27 de abril, e é um processo que vem já desde março de 2010. E a gente já fez um diagnóstico, tá? Mapeamento da gestão e caracterização das empresas, que é uma técnica utilizada que chama BINT-STAR. Então, foi feito esse diagnóstico, e, a partir desse diagnóstico de cada empresa, a gente vai, então, começar a atuar, porque essas duas empresas, cada uma tem uma realidade bem diferente da outra. Bom, o segundo passo é a identificação dessas necessidades para esses 3 quesitos aqui, né? No caso, o requisito da QC 80.000, que é a ROS, os requisitos da UI e os requisitos de mercado e estratégia. Nesse item aqui de requisitos de mercado e estratégia, entra toda a parte de gestão empresarial. E aí, então, passa para a parte da proposta de inovação. Então, a partir do diagnóstico, dos requisitos que as empresas precisam se adequar, se faz, então, um plano de ação, que envolve, dependendo da situação de cada empresa, a gestão, né, relacionada ao produto-alvo, os processos produtivos, as questões de fornecedores. E aí, então, se faz uma proposta e se valida a proposta. Pode passar, Marcela. E aí, então, o processo com a diretoria da empresa.
Bom, então, uma vez que seja validada, se começa, então, a implantar, né? A equipe e a empresa elabora as propostas de inovações, e aí, então, entra o processo de implantação. Nesse processo de implantação, que